irmãos, nós vamos continuar falando do propósito eterno. E para os irmãos que não pegaram o começo dessa ministração, nós estamos na terceira ministração, falando a respeito do propósito eterno. E o que é o propósito eterno? Só para a gente recapitular. O propósito eterno, muito obrigado, Claudinei. O propósito eterno, irmãos, é aquele propósito que existe, sempre vai existir e sempre existiu. Então, o propósito eterno de Deus está relacionado da forma como o Senhor vive. Vamos repetir isso comigo? O propósito eterno está relacionado com a forma que Deus vive. Quantos creem que Deus é eterno? Amém? Quantos creem que você tem a vida eterna? Então a vida eterna é a vida de Deus. É a forma como Deus vive. Se você tem a vida eterna, você vive a mesma vida de Deus. E qual que é a vida de Deus? Como é que Deus vive? Deus, ele tem, vamos dizer assim, prazer de viver em unidade, em comunhão, em família. É assim que Deus quer viver nesses dias, expressando a sua graça. Qual que é a primeira menção da graça? É Deus repartindo a vida dele. Essa vida relacional, essa vida de igreja, essa vida de unidade, é Deus repartindo com o homem que jamais merecia. Então Deus, ele tem prazer quando ele vê nós reunidos, quando ele vê a gente se relacionando. Deus tem prazer quando um casal chama o outro para ir lá na casa e paga uma pizza. Você sabia que Deus tem prazer disso? Então pode escolher um casal e falar, então vai pagar uma pizza para mim hoje. Deus tem prazer disso, por quê? Porque isso fala a respeito de relacionamento. É muito importante, irmãos, a gente preservar a mesa. Eu tinha um problema e ainda estou me acostumando a vamos dizer assim, me livrar dele. Deus está transformando a minha vida. Mas eu tinha muita dificuldade de ficar na mesa. Quando eu jantava com as pessoas, me dava um negócio, porque eu sempre comi muito rápido. Então, acabava a comida, eu falava, eu tenho que sair daqui. E às vezes a minha sogra olhava para mim, não, Vini, fica aí não, Cláudio, vou lá para a sala, vou assistir televisão. Mas hoje eu tenho aproveitado, porque eu sei que quando nós estamos na mesa com alguém, isso fala a respeito de relacionamento. Não foi à toa que o Senhor, ele nos escolheu para estar junto à mesa dele. Você é filho, você faz parte dessa mesa. Você pode dar um amém por isso? Então, irmãos, hoje nós lemos lá Efésios 3, então nós lemos o versículo 8, que fala assim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O 9 diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, o período do mistério, desde os séculos, oculto, escondido em Deus, que criou todas as coisas. E hoje nós vamos falar a respeito do versículo 10, que diz assim, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que isso só pode ser feito pela igreja. O que é igreja, irmãos? Vamos recapitular um pouquinho? Quando Jesus falou que ele ia edificar a igreja dele, a palavra que Jesus usou era qual? Eclésia. É o nome da nossa igreja, é o nome dessa instituição. Não existia a palavra igreja, a palavra igreja só foi existir depois. A palavra que Jesus usou era eclésia. E eclésia basicamente eram as pessoas que eram enviadas para espalhar o reino, para edificar o reino. Nós somos a igreja. E preste atenção, o reino de Deus está dentro de nós. Quantos creem nisso? Então você leva o reino de Deus para onde quer que você vá. Você está entendendo? Por isso que nós somos eclésia. Cada um de vocês que está aqui é uma eclésia. Mas onde que você coloca isso em prática? No dia a dia. Na sua casa, no trabalho, na sua escola, na sua família, na rua. É lá que você é eclésia. É lá que você está fazendo a diferença. É lá que você está espalhando uma verdade que nós vivemos aqui. Para que nós fomos chamados como igreja? Para espalhar o evangelho da graça. É isso que nós fomos chamados. Então você é uma eclésia e você é um representante da eclésia diariamente, aonde quer que você vá.
E aqui Paulo deixa muito claro que todo esse projeto que nós estamos vendo aqui é feito pela igreja. E olha só, eu quero ler lá em Efésios 1:19, diz assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora, ele está falando a respeito de Cristo aqui, ó. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, de qualquer autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez Cristo cabeça de tudo, para o bem de quem? Da igreja. Tudo isso que eu li, o nome de Jesus ele foi colocado acima de todo nome. Não existe ninguém hoje mais poderoso que Jesus. Essa pessoa que você se relaciona, que é Cristo, essa pessoa que você depende todos os dias, deixa eu te dizer uma coisa, ela é mais poderosa que qualquer pessoa desse mundo. Não tem por que você temer chefe, não tem por que você temer outro tipo de pessoa. Não tema. O Cristo que está em você é mais poderoso que ele. O Senhor coloca pessoas na sua vida, sim, para você honrar. Lideranças na sua vida para você honrar, mas nunca para temer. Você só teme uma liderança, por quê? Vou recapitular. Você só honra uma liderança porque ela representa Cristo na sua vida. Os pais representam Cristo na nossa vida. Os governantes, assim como Paulo dizia, foram instituídos por Deus. Representam Deus na nossa vida. Até o momento que eles fazem algo que não condiz mais com a palavra. Mas o que eu quero me focar aqui? Eu quero dizer para você que o que está dentro de você está acima de tudo. Então deixa eu dizer uma coisa. Se Jesus foi colocado acima de tudo, qual é o problema que você tem que vai estar maior do que ele? Qual é o problema que você tem que vai ser maior do que ele? Não existe. Cristo é maior que tudo isso. Você crê nisso que eu estou falando? Se você crê que Cristo não é grande o bastante, é essa fé que você vai ter. Mas a palavra diz que ele foi colocado acima de todas as coisas. E Deus fez ele o cabeça de tudo. E a palavra lá no versículo 23 diz assim: e a igreja é o quê? O seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Olha que interessante. A palavra diz que nós, igreja, somos o quê? O corpo de Cristo. E ele é o cabeça. Não dá para separar Cristo do corpo. Não dá para separar Cristo da igreja. Cristo e a igreja é uma coisa só. Não dá para você falar, eu sirvo Jesus, mas você não está em comunhão com a igreja. Porque Cristo, ele é a igreja, irmãos. Nós somos o corpo dele. Quando você olha para a pessoa que está do seu lado, quando você se relaciona com o irmão, sabe o que você tem que enxergar nele? Você enxerga Cristo. Quando eu olho para o Vini, eu tenho que enxergar o quê? Cristo. Cristo em vós, a esperança do quê? Da glória. Quando nós olhamos para o nosso irmão, você deve enxergar algo. Jesus Cristo. Então, irmãos, quando você começa a olhar para o irmão e enxergar Cristo nele, o relacionamento fica muito mais fácil. O relacionamento fica muito diferente. Por quê? Porque agora nós não nos baseamos através do nosso entendimento, através de coisas naturais. Nós nos baseamos através de Cristo, do amor de Cristo. Sabe como que eu amo vocês? Assim como Cristo me amou. É isso que eu tenho que praticar. É fácil praticar isso? Talvez não. Mas isso deve ser professado todos os dias. Você consegue falar para o seu irmão, eu quero amar você como Cristo me amou? Você consegue falar isso para ele? Fala para ele, eu quero amar você como Cristo me amou. Então, irmãos, a igreja é esse corpo de Cristo que representa ele nessa terra.
A igreja, irmãos, não é uma instituição natural, mas é uma instituição totalmente, irmãos, sobrenatural, porque a palavra diz que nós somos cidadãos dos céus. É cidadãos ou cidadãos? Cidadãos, acertei. A palavra diz que nós somos cidadãos dos céus. Sabe de uma coisa? Esse mundo nunca vai fazer bem para você. Aqueles que são do céu, eles podem até às vezes experimentar coisas do mundo, mas nunca vai satisfazer. Você pode tentar experimentar, faz alguma coisa, experimenta outra, faz uma coisa ali, mas preste atenção, nunca vai satisfazer. Por quê? Porque esse mundo não é o seu lar. Esse mundo não é o seu lugar. O seu lugar, Paulo dizia que a nossa esperança está na glória. É muito além dessa vida, irmãos. É muito além disso tudo. Nós somos um povo que temos esperança. Que se eu morrer hoje, eu não posso temer a morte. Por quê? Porque eu tenho certeza, meu lugar no céu está garantido. Através de Cristo. O mundo hoje teme morrer. O mundo hoje acontece um atentado como aconteceu essa semana, todo mundo fica com medo. Medo de entrar um maluco na sua casa e fazer um atentado. As pessoas agora, elas vivem, meu Deus, e agora? Será que eu estou seguro? Ninguém mais está seguro? E agora? Mas preste atenção, irmãos. Nós não fomos feitos para morrer, tá? Porque a vida é a luz dos homens. Mas, deixa eu dizer uma coisa. A vida eterna está garantida para nós. Ainda que você sofra nessa vida aqui terrena, ainda que você passe por coisas, preste atenção, a sua esperança está garantida, que é Cristo. Você vai viver eternamente com Ele para todo sempre. Preste atenção, se você não morrer, quem sabe, você não aproveita também e espera a volta dEle. E eu creio, Ele vai vir nos buscar. A todo momento, irmãos. Nós não podemos perder essa esperança. Então, você está entendendo? Nós somos um povo que temos uma esperança. Nós não vivemos dando tiro no escuro, não. Nós temos uma esperança, Cristo. Mas essa esperança, ela é feita através do quê? Igreja. Quando nós estamos reunidos, vivendo o propósito eterno, vivendo o relacionamento, se submetendo uns aos outros, amando uns aos outros, praticando a graça uns com os outros. Uns com os outros, exaltando Cristo para que Ele seja glorificado. Quando nós fazemos isso, nós estamos dentro do propósito eterno. Mas isso só pode ser feito pela igreja. Porque nós somos corpo dele. Porque nós somos escolhidos. Você consegue entender que Cristo, ele escolheu pessoas, olha só que interessante, pessoas totalmente incapacitadas. Pessoas limitadas, que somos nós. Mas ele falou, você vai ser meu corpo. Você vai ser usado para espalhar a minha palavra. Irmãos, isso é um privilégio para nós. Quantos são privilegiados comigo nisso? A segunda coisa que Paulo fala é sobre a multiforme sabedoria. E olha só que interessante. A palavra diz que Jesus ele foi colocado acima de todo principado, acima de toda potestade. Não existe autoridade nesse mundo terreno e nem nas regiões celestiais. Não existe demônio, não existe diabo maior que Cristo. Não existe, não tem. Estou falando isso para você, não tem. Por isso que nós não temos que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo do inimigo na sua vida. Você foi feito mais que vencedor em Cristo. Ele já venceu o inimigo. Você crê nisso? Então, a palavra diz que existe uma multiforme sabedoria. E essa sabedoria de Deus, que é divina, ela, vamos pegar aqui do versículo, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Essa multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida através da igreja. O que é multiforme sabedoria? Deus ele tem várias formas de mostrar a sua sabedoria. Porque Deus, ele é rico em sabedoria. Mas como que Deus decidiu mostrar essa sabedoria? Como que Deus decidiu fazer isso? Deus decidiu fazer isso através de pessoas. E pessoas que são diferentes uma da outra. Cada pessoa com uma característica. Cada pessoa com uma
personalidade diferente. Uns mais quietinho, outros mais avoado. Uns mais legalzinho, outros mais fechados. Não vou falar chatinhos. Outros mais fechadinhos. Uns, de repente, mais conectados espiritualmente, mas também tem aquele irmão que, de repente, você fala, esse daí não é o crente não, mas Deus está considerando ele tão crente quanto o outro. Isso que é igreja, sabe por quê? Porque às vezes o cara que paga de espiritual ao não vai conseguir conquistar aquelas pessoas que às vezes precisam. Mas a gente precisa enxergar da ótica de Deus. Pelo contrário, precisa das pessoas que são conectadas no mundo espiritual, que têm visões, por quê? Que profetizam, porque isso edifica também a igreja. Por isso que é injusto nós julgarmos, irmãos. É injusto. Eu não estou falando a respeito de pecado, eu estou falando a respeito de personalidade, amém? Eu acredito que o cristão venceu o pecado através de Cristo. Nós não fomos feitos para pecar, mas estou falando a respeito de personalidade. Então, irmãos, é pela igreja que a sabedoria de Deus é revelada. Mas como que você vai descobrir a sabedoria de Deus? Conversando e se relacionando com cada pessoa. Com cada pessoa. Não só na igreja, mas também com pessoas que precisam ser trazidas? Alguém? Pessoas que precisam vir. Pessoas que precisam vir para o contexto de igreja. Como que é? Inseridas, esse é o Fábio. Inseridas no contexto de igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sabedoria de Deus que há em você, o mundo precisa conhecer. Porque nós lemos um versículo que diz que o mundo aceitaria Cristo não por sabedoria humana, mas o mundo aceitaria Cristo através de você. Através da loucura da nossa pregação. O mundo, ele quer pagar de sábio, mas o mundo tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Por quê? Sabedoria é diferente de conhecimento, tá bom? Sabedoria, ela é divina. Eu vou pegar uma frase que muitos já ouviram, mas vai fazer você entender. Conhecimento é saber que o tomate é fruta. Sabedoria é não usar ele na salada de fruta. Você entendeu? Sabedoria é o que você faz com o seu conhecimento. Isso é divino, porque tem gente que sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, sabe todo o versículo. Se pôr ele aqui na frente, ele começa a recitar. Mas não tem revelação de um palmo de Cristo nas Escrituras. Ele não consegue enxergar Jesus em cada página da Bíblia. Então, irmãos, obra morta. Não adianta você saber toda a Bíblia, mas não praticar Cristo na sua vida. Você entende isso? Então, irmãos, nós precisamos entender que o relacionamento de igreja, ele é muito importante na nossa vida, na vida de igreja. E isso tem a ver com o propósito eterno, porque a sabedoria de Deus vai ser manifestada de acordo com o que nós relacionamos. Uma vez eu conversei com uma pessoa e ele falou assim, sabe como que eu sinto a presença de Deus? Olha que interessante. Eu achei logo que ele ia falar no quarto. Tocando louvor. Ele falou, eu sinto Deus quando eu me reúno com as pessoas. Eu falei, caramba, esse aí entendeu, hein? Porque pessoas, irmãos, são muito importantes no meio da igreja. Você tem que ter prazer de se reunir com a igreja e falar, e conversar de coisas, tanto da Bíblia, quanto coisas espirituais, quanto coisa também que, futebol e tudo, isso também é saudável. Você não precisa ser o extraterrestre, você não precisa ser o querubim arcanjo, que todo mundo fica assim olhando para você e fala, nossa, cara. Não, você tem que ser normal. Tem vezes que você tem que se atualizar sim, de coisas que está acontecendo. Vai se atualizar, eu preciso assistir todos os filmes da Marvel. Que eu não assisto, aí eu vou conversar com o Ricardo, o pessoal, aí eles ficam falando, não, porque o Capitão Nascimento, que foi pro, que tem o Thanos, né? Aí eu fico assim, meu Deus, agora tem Capitã Marvel, né? Aí eu falo, meu Deus, está todo mundo nessa onda e eu não consigo conversar com essas pessoas. Eu falo, eu vou pegar um dia, eu estou falando para vocês, viu? Vou pegar um dia, eu vou assistir todos esses filmes, vocês vão ver. Eu vou saber tudo dessas coisas.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, se atualize, sabe? Às vezes na sua faculdade, no seu trabalho, você é um extraterrestre que não sabe falar de nada. Alguém vem conversar com você, você fala, legal, né? Vem conversar alguma coisa de, sei lá, política, você fala, não gosto de política, eu não falo de política. E o crente sempre vai fugindo das coisas. Mas não, irmãos, preste atenção. A sabedoria de Deus, ela só pode ser mostrada para o mundo através de mim e de você. Por isso, se atualize, puxe papo com as pessoas, converse mesmo. Porque uma hora ou outra vai abrir uma brecha para você falar da loucura da nossa pregação. Uma hora ou outra. Quantos querem pregar o evangelho? Amém? Continuando, eu quero ler aqui o que Efésios 3:5 fala. Ele fala assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedida. Sabedoria, preste atenção, conhecimento você adquire estudando, lendo livro, isso é conhecimento, tá bom? Lendo a Bíblia, mas sabedoria não. Sabedoria você adquire de uma forma, pedindo. Porque sabedoria é um dom divino. Dom é presente no grego, tá? Vocês estão me entendendo? Você quer ter sabedoria na sua vida? Peça. Não busque, peça. Olha só, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Você quer sabedoria? Pede para Ele. Salomão, ele poderia ter pedido todas as coisas, poderia ter pedido dinheiro. Ele falou, eu quero sabedoria. E Deus falou, então eu vou te dar. Todos os dias que você acordar, peça sabedoria para você agir no seu dia. Porque tem muitas vezes, irmãos, que o que falta para nós é sabedoria divina. Essa multiforme sabedoria de Deus, ela precisa ser manifestada em você. E quando uma pessoa tem sabedoria de Deus, as pessoas percebem, as pessoas veem, as pessoas querem falar com você, elas querem pedir um conselho para você, elas deixam às vezes de procurar o psicólogo para procurar você, que tem sabedoria divina. Porque sabedoria divina, irmãos, destrava coisas que às vezes o mundo demora anos. E você vai demorar 5 minutos de conversa para destravar. Sabe por quê? Porque a sabedoria divina vem de Deus. Vocês estão me entendendo? Então essa multiforme sabedoria só pode ser expressada na nossa vida se nós pedirmos. Peça, fala, Deus, eu quero sabedoria, que eu possa, expressar a sua sabedoria hoje. Irmãos, vai ter situação no seu dia diversa. E é nessas situações que Deus vai te usar com sabedoria. Por isso, vê uma situação difícil, onde os nervos afloram, sabe o que você faz? Fecha o olho e fala, se der para fechar, tá? Mas pare um momento e fala, Senhor, me dê sabedoria. Respira e vai. Você precisa praticar isso em oração, porque Paulo diz, aquele que pede, o Senhor vai dar. O Senhor vai dar. E nós precisamos crer. Crer que vai ser o quê? Concedido. Vocês me entenderam até aqui? Eu quero falar para vocês, então, algumas características que Paulo fala que não é sabedoria. Que muitas vezes nos afronta no dia a dia. E muitas vezes a gente quer agir com conhecimento, mas não. Ele fala, isso não é sabedoria. Olha só o que ele fala. O que não é sabedoria? Tiago que fala isso. Diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, olha o que Tiago fala, de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. O que você faz tem que proceder com as suas obras. Não adianta a gente falar e não proceder com obras. Não adianta a gente pregar da graça, mas na hora de ser gracioso, a gente não é. Tudo isso é simples palavras jogadas ao vento. Então nós temos que proceder com aquilo que nós estamos pregando. Me entenderam até aqui? E aí ele começa falando, se pelo contrário, tedes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e, o que, irmãos?
demoníaca, eu vou explicar isso para vocês. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Como começou a queda do céu? Começou com um sentimento do quê? Eu quero estar no lugar de Deus. Começou com um sentimento de inveja. Falando assim, eu estou nesse lugar, mas eu queria estar naquele, porque eu mereceria aquele lugar. Foi isso que o inimigo falou. E por causa desse sentimento, dessa atitude, o diabo foi lançado junto com 1/3 do céu. Então, Paulo diz que esse sentimento de inveja, facção, esse sentimento ele chama de demoníaco. Por quê? Porque isso faz parte do que o diabo fez. Mas olha que interessante, isso toca no propósito eterno de Deus. O que é o propósito eterno de Deus? Relacionamento. Quando há inveja, tem como nós nos relacionarmos bem? Tem, irmãos? Não tem. Quando nós estamos tendo amargura, coisas no nosso coração contra os irmãos, tem como se relacionar bem? Não tem. Nesse momento, nós tocamos o propósito eterno de Deus. Porque qual que é o propósito eterno? É nós vivermos bem, em comunidade, assim como Deus vive no céu. Então, Paulo vem e fala assim, o que é sabedoria? Não é Paulo, é Tiago. Tiago vem e fala, o que é sabedoria? Ele diz assim, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, depois, indulgente, depois, tratável, depois, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É isso que é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é expressa quando não tem barreiras no nosso relacionamento. A sabedoria de Deus vai ser expressa no nosso meio quando a gente começar a falar a verdade. Porque às vezes, irmãos, você precisa falar alguma coisa para alguém dentro da igreja, na sua família. Você precisa falar para alguém no seu trabalho, mas você não fala. Você guarda. Ou se não, fala para outra pessoa que não é a pessoa que precisa ouvir. E a Bíblia diz que isso não faz parte da sabedoria divina. Logo, tocamos o propósito eterno. Porque nós não conseguimos viver bem em relacionamento de igreja se essas coisas estiverem no nosso meio. Vocês estão me entendendo? Por que eu estou querendo dizer isso para vocês, irmãos? Porque antes de nós irmos para o mundo e chamar os perdidos, e chamar pessoas que precisam vir por contexto de igreja, primeiro você tem que entender a forma de ser igreja. Porque muitas pessoas vão vir. Quando nós sairmos para evangelizar, nós vamos ter um período de evangelismo esse ano. Quando a gente sair para evangelizar, deixa eu te dizer uma coisa, vai vir gente de todo tipo. E você vai ter que saber lidar com elas. E você não vai poder ficar com mimimi. Você não vai poder ficar bravo, de repente, com alguma coisa que a pessoa fizer para você. Por quê? Porque essa pessoa está aprendendo. E você vai ter que ensinar ela a forma de ser igreja. Como que nós devemos ser igreja? Nós temos que ser igreja agindo puramente, pacificamente, tratando um ao outro com amor, meus irmãos. É assim que nós expressamos a graça de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que isso é importante entre nós? Para a gente finalizar. Porque a sabedoria de Deus ela precisa ser conhecida pelos principados e potestades nos lugares celestiais. E deixa eu dizer uma coisa. Se a Carol ou o Manuel fazer, a gente já está terminando. Preste atenção aqui para a gente finalizar. Irmãos, quando o diabo ele se rebelou contra Deus, todo o céu viu isso acontecer. Só que Deus pega um grupo de pessoas, uma instituição que é a igreja, e fala assim, eu vou mostrar para eles que isso que eles fizeram dá para ser revertido. Dá sim para as pessoas viverem em amor. Dá sim para as pessoas viverem se submetendo umas às outras. Dá sim para as pessoas amarem umas às outras. Dá sim para a gente ter relacionamentos puros. Dá sim. Como? Através do quê? Da igreja. É só através de nós, irmãos, que esse mundo vai ter esperança. É só através de mim e de você. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar, irmão. Você acha mesmo que a esperança vai vir por um governo político? Por alguém que ou libera ou não libera armas?
por favor, nós já passamos dessa. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabe contra quem é a nossa luta? Principados e potestades que atuam na região celestial. Existem sim principados, eles estão a todo momento olhando a gente. Cada vez que a gente age com amor com o irmão, cada vez que a gente se reúne como igreja, cada vez que a gente se relaciona na mesa, cada vez que nós vamos no e-club, conversamos, comemos, oramos uns pelos outros, cada vez que a gente faz isso, eles olham e falam assim: pois é, o propósito eterno ainda está continuando. O que o diabo mais quer nesse mundo é acabar com o propósito de Deus, é separar a gente, é separar a igreja, é que a igreja brigue, é que pastor brigue com o pastor, é que pastor fique de mal contra o pastor, é que haja contenda em todos os ministérios da igreja. Não, nós não nascemos para isso, nós passamos dessa fase, nós enxergamos um alvo muito maior, que é o quê? Espalhar a graça de Deus. Por isso, deixemos essas coisas para trás e vamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Vamos prosseguir, meus irmãos. Nós temos muito mais coisas importantes para fazer. Eu dou graças a Deus que eu vejo o amor na vida de cada irmão aqui na Eclésia. Eu sou muito grato por isso, irmãos. Eu sou grato porque quando eu me reúno com os irmãos, eu sinto o propósito eterno de Deus está sendo feito aqui nessa igreja. Eu fico muito feliz porque eu vejo pessoas se relacionando. Sabe, às vezes nós temos os nossos grupinhos dentro da igreja, mas isso, irmãos, isso é normal dentro de igreja. Às vezes as pessoas falam: panela, não é panela. Se você achar que é uma panela, vai lá e se enfia nesse grupo. Não vai ser mais a panela. É você que precisa ir para aquele grupo. Não tem esse negócio de panela. São pessoas se relacionando. E eu sou muito feliz porque na Eclésia às vezes eu vejo pessoas indo na casa um do outro. E de repente nós estamos no e-club, nós comemos lá e depois do culto a gente vai para casa sai da Daisy, compra uma coxinha às vezes, compra pizza, né? Às vezes a Daisy faz todas as contas lá pra gente pagar. Semana passada nós fomos à casa do Fábio, constantemente. Hoje de manhã eu tomei café com 2 pessoas. Esses dias o Thiago foi pegar um terno lá, né, Thiago? Acho que só você usa terno aqui. Cadê? O Thiago foi pegar um terno no shopping e falou: Vini, quer ir comigo? Eu falei: vamos. E nós fomos depois comer uma coxinha lá no posto, que é a mesma coxinha que o Washington gosta também. Você está vendo? Relacionamento. Isso é importante, irmãos. Não fuja do relacionamento. Relacionamento é saudável para nós. Isso faz parte do propósito eterno. E quantos querem viver uma igreja dessa? Amém? O próximo tema que nós vamos falar é ide. Sabe aquele versículo? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Agora nós vamos começar a olhar o ide. Por quê? Porque nós entendemos o propósito de Deus. Por que você tem que ir? Porque existe um propósito. Por que você tem que ir pregar o evangelho? Porque isso faz parte do propósito de Deus. É tudo que Ele quer. Deus é doidinho pelas vidas. Deus é doidinho por você. Ele ama você. Deus ama você de uma tal maneira que Ele fez tudo isso daqui que nós pregamos só para você estar com Ele. Sou muito feliz de ter vocês aqui, viu? Vamos orar para a gente encerrar essa palavra. Senhor,